Então, Srilachar Maharaj falou, continuando, né? Ele fala, lembre-se sempre disso. Mas para quem entrou agora na aula, não viu aula de manhã, não sabe o que foi falado, né? Então, lembre-se sempre disso. O que ele estava falando? Ele estava falando, vou ler o último trecho aqui. O meu corpo será sepultado no crematório. Lá, pássaros e insetos vão se divertir. Esse foi o final que nós lemos de manhã. Então, é isso que acontece conosco, com o corpo, né? Nós vamos para o crematório e pássaros e insetos vão se divertir. E se a pessoa for enterrada, são várias bactérias, fungos, ácaros e, enfim, tudo que vai nos destruir. Não nós, porque nós somos a alma, mas o corpo. Então, não temos que ficar presos ao corpo. É isso que Srilachar Maharaj estava falando. Ele estava falando que quando você faz uma ação, para você desfrutar, vai produzir karma. E o karma vai te trazer para o sofrimento no mundo material. E quando você faz uma ação para Krishna desfrutar, para Deus desfrutar, para Ele ter o prazer dos sentidos, você vai receber fortuna espiritual, sukriti. Essa é a grande diferença. Infelizmente, nós estamos sempre querendo nós desfrutarmos. Nós termos a felicidade. Não queremos dar a felicidade para Deus. Nós queremos nós ter a felicidade. Mas essa felicidade que nós buscamos é falsa. É a felicidade dos sentidos, do desfrute dos sentidos. A felicidade verdadeira, ela virá como? Com o serviço a Deus. Quando Deus ficar satisfeito, quando Deus ficar feliz com o nosso serviço, quando Ele desfrutar, aí nós teremos a felicidade plena. A felicidade da mente é diferente da felicidade da alma. Então, de manhã nós falamos sobre isso, vários outros assuntos também, mas ligado a isso, né? Então, Srilachar Maharaj aqui, começamos a ler hoje o que ele falou. Novamente eu vou ler. Meu corpo será sepultado no crematório. Lá, pássaros e insetos vão se divertir. Então, é isso que vai acontecer conosco. Se você tem uma vida, viveu 80, 100 anos, ou quanto você viveu sem servir Deus, somente querendo desfrutar dos sentidos, você veio nesse corpo em vão. Não teve nada de benefício para você, alma. Você viveu aí durante 40, 50, 60, 80 anos, servindo o patrão, servindo a mulher, servindo o filho, servindo o marido, servindo o pai, servindo a mãe, inutilmente. Trabalhando, como disse Srilachar Maharaj, trabalhando inutilmente. E à noite, você perde o dia trabalhando inutilmente. E à noite, você perde a noite dormindo. Isso é a vida de quem não serve Deus. Isso é a vida de quem está ligado ao mundo material. Todo mundo está ligado ao mundo material, claro, mas se você não der mais tempo para Deus, é outra aula de Srilachar Maharaj. Nós temos que aumentar o nosso tempo para Deus. Todo mundo está preocupado com outros assuntos, menos em servir Deus. E cada vez mais nós temos que aumentar o nosso serviço a Deus, dar mais tempo para Deus. Nada é mais importante do que servir Deus. Não há nada no mundo mais importante. Nem a tua saúde, nem a saúde de ninguém que você gosta. Nada é tão importante quanto servir Deus. Mas para nós termos essa compreensão, é difícil, claro que é difícil ter essa compreensão. Mas para ter isso, você tem que ter uma prática forte. O que significa uma prática forte? Todo dia fazer a prática diária. Todo dia, claro que é diária, mas fazer a prática forte, cantar a Japamala, cantar as canções, fazer sadhusanga. Ah, mas eu moro longe do templo, eu não tenho como encontrar os devotos. Tem sim, pela live. A tecnologia tem que ser usada, Srilachar Maharaj falou, para o serviço a Deus também. Não é somente para coisas erradas, é para servir Deus, tudo é para Deus.
Então, nós podemos assistir a live. E aqui, somente aqui no Templo de São Paulo, tem programa todo dia de manhã e à noite. E tem outros programas também, devocionais, com pessoas que são devotos sérios, puros. Tem vários outros programas. Claro que nós temos que escolher quem que a gente vai escutar e ver o que está sendo falado. Se o que está sendo falado na aula é o que Srila Acharya Maharaj falou, é o que Srila Govinda Maharaj falou, é o que Srila Siddhar Maharaj falou e assim por diante. Mas nós temos várias lives por dia na nossa missão, todos os dias. Então não há desculpa para falar que moramos longe. Eu moro longe, não tem templo na minha cidade, não tenho templo, mas tem a live. Então nós temos que fazer isso daí para ficar fortes. E aí compreenderemos que tudo que é feito é supérfluo. Tudo que nós estamos fazendo que não é serviço a Deus é supérfluo. Se não é serviço a Deus, é inútil. O que nós fomos na vida anterior? Não sabemos, claro. Mas quando nós éramos pássaros, quando nós éramos cachorro, gato, elefante, vaca, enfim, qualquer animal, qualquer coisa que nós já fomos, não que nós já fomos, mas nós, alma, já estivemos nesses corpos. Nós também servíamos a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão, a irmã. A mãe serve o filho na natureza e o filho também protege a mãe. Mas isso, o que levou para nós? Nada. O que adiantou nós estarmos naquele corpo e servirmos o pai, a mãe, enfim, o filho, a filha, o marido, a mulher? E se nós não servirmos Deus nessa vida, nós vamos ter uma vida como um animal. Não é nenhuma vantagem servir, fazer o seu dharma social. Não é nenhuma vantagem você fazer o seu dharma social. Nós temos que servir Deus. A conclusão final das Escrituras é servir Deus incondicionalmente, sem pedir nada em troca. Se não, é o que Srila Acharya Maharaj falou. Nós vamos abandonar esse corpo e aí quem vai desfrutar desse corpo vão ser os pássaros, os insetos e tudo mais. Continuando aqui a leitura, então, se alguém quiser, está gravada a aula da manhã. Então pode pegar no Facebook e assistir a aula, está gravada. Mais ou menos depois de 1 hora de transmissão, 1h10, começa a leitura da aula. Continuando aqui, então, Srila Acharya Maharaj fala assim, lembre-se sempre disso. Então, alguém tem alguma dúvida? Ele pergunta. Uma senhora pediu para contar uma história sobre Indra. Mas, mesmo Indra, o rei do céu, o rei dos semideuses, ele teve que se tornar um porco. Ele foi amaldiçoado por seu guru. Os gurus Vaishnavas, eles nunca amaldiçoam ninguém. Mas o guru do Senhor Indra não era Vaishnava. Somente os gurus dos semideuses e demônios podem amaldiçoar alguém. Se alguém lhe disser, eu te amaldiçoo, isso não é um guru. Ele não é um guru, se alguém falar isso para você. Então, quando Brihaspati, o guru dos semideuses, ele amaldiçoou a Indra, o rei dos céus, que vivia cercado de lindos anjos, ele teve que esquecer tudo isso, inclusive o seu próprio guru, e nascer como um porco. Quando Indra ouviu, começou a chorar, e Brahma prometeu ajudá-lo. Ele disse, quando você nascer como um porco, eu irei ajudá-lo, e você deve fazer o que eu lhe disser.
Indra concordou. Sim, sim. Farei o que você diz. Como foi falado aqui, os semideuses não são eternos. O semideus, ele tem um corpo de semideus, mas a alma vai abandonar aquele corpo de semideus. Ele vai perder o cargo de semideus. O semideus não é um cargo eterno. Até o Senhor Brahma vai morrer. O corpo do Senhor Brahma vai morrer. Ele vai sair daquele corpo do Senhor Brahma. O Senhor Shiva, o Senhor Indra, todos os semideuses vão abandonar o seu corpo. Então, Indra, quando ele abandonou o corpo, ele foi amaldiçoado a se tornar um porco. A alma dele ia entrar no corpo de um porco. E o Senhor Brahma falou, não há problema, eu vou te ajudar. Eu irei te ajudar quando você encarnar como um porco. E aí o Senhor Brahma falou, então, você tem que seguir o que eu vou falar. E o Senhor Indra falou, sim, sim, eu vou segui-lo. Então, Indra nasceu como um porco e viveu em um monte de fezes, desfrutando e comendo o tempo todo. Quando Brahma veio até ele, ele ficou horrorizado. O que você está fazendo? O que você está comendo? Você costumava beber néctar e agora você está comendo essas fezes, você está comendo excremento. Mas é isso que os porcos, eles comem. Se você trouxer um prato de panir para um porco, o porco comerá. Mas, se você lhe der um balde de fezes, ele vai comê-lo mais feliz. Então, Indra, ele estava desfrutando e comendo fezes. Brahma veio até ele e disse, ei, me escuta, Indra. Indra o ignorou. Estou ocupado. Você sabe quando você vai parar? Desculpa, você sabe quando você vai para a estação de Rouar? É uma estação de trem ainda. Você tenta dar às pessoas um livro para ler, um livro espiritual para ler. Aqui, pegue esse livro por 10 rúpias, mas elas o ignoram, dizendo, eu não tenho tempo para ler. Eles estão sempre fugindo, correndo atrás do dinheiro. Estamos tão ocupados o dia todo, corremos dormindo e trabalhamos e sempre nos preocupamos. O que vou comer? O que vou vestir? Onde vou dormir? O Senhor os enviou a este mundo e o Senhor não tem falta de comida. Você deve ter fé nisso. É preciso trabalhar, mas também é preciso lembrar do Senhor Supremo. Mas as pessoas, elas se esquecem do Senhor Supremo, que é o Criador de tudo neste mundo material. E só correm atrás do dinheiro. Isso aqui, na verdade, é o que acontece com todo mundo. As pessoas esquecem de Deus, as pessoas só pensam o que vou comer, o que vou vestir, onde vou morar, e só pensando em coisas materiais. Srirati Maharaj, de manhã também nós lemos a aula dele, ele falando que a maioria das pessoas, elas adoram Durga, Sarasvati, os semideuses, para pedir algo em troca. E eles pedem, me dê
dinheiro, me dê riqueza, me dê saúde, me dê uma mulher bonita, me dê, enfim, tudo material, me dê uma casa boa para morar, me dê um filho saudável quando a mulher está grávida, ou a mulher quando está grávida ela fala, me dê um filho saudável. Então todo mundo pede tudo material. Sempre estamos pedindo algo material e correndo algo atrás de algo material. Todo mundo faz isso, mas isso é um equívoco. Isso é um equívoco, porque você vai morrer algum dia, e como foi falado aqui, né, são palavras duras, né? Mas quem vai ficar feliz com o teu corpo? Os insetos e os pássaros. Eles vão ficar felizes. Os corvos, na Índia tem muito corvo. Eles vão ficar felizes com o seu corpo. Mas você não é o corpo, então nós temos que fazer algo por nós mesmos, alma. Ontem tivemos o festival de Namacharya Srila Haridas Thakura, um festival extremamente importante, e como diz Srila Govinda Maharaj, o festival do aparecimento ou desaparecimento de um Vaishnava é mais importante do que o festival do aparecimento do próprio Senhor Supremo. Porque como Krishna diz no Bhagavad Gita, eu gosto mais daquele que serve o servo, do meu servo, do que quem me serve do que quem serve a mim mesmo. E Srila Govinda Maharaj falou do mesmo jeito. Deus ele gosta mais quando você vem no festival de um servo dele do que quando você vem no festival dele. Então é mais importante, nós não temos essa compreensão. Né? Então você vê, por exemplo, no festival de Gora Purnima, do aparecimento de Mahaprabhu, de Krishna, vem um monte de gente, um monte assim, vem várias pessoas. E no festival, por exemplo, de Srila Bhaktivinoda Thakura, não vem um devoto. Veio uma pessoa aqui que nem é, enfim, a primeira vez que ela apareceu no templo, ela veio no festival Srila Bhaktivinoda Thakura, que foi quinta-feira. E ontem também tinham 3 devotos aqui participando. E é mais importante do que o Gora Purnima, do que o Jamastami. Então, por que nós não temos essa compreensão? Por causa da prática devocional que não está adequada. E ontem eu li uma parte do texto de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele falando o significado do verso do Chaitanya Charitamrita. E ele fala, aquele que não canta o número de voltas da Japamala por dia que o Guru mandou cantar, que orientou a cantar, ele está com doença na mente. Ele está com a mente doente. E todos nós temos doença na mente e na alma. Então, Prabhupada falou isso. Nós temos que cantar o Santo Nome, nós temos que fazer a prática devocional, senão nós vamos ficar como o Senhor Indra. Ele era o Senhor Indra na vida anterior, ele nasceu como um porco, e ele estava feliz lá comendo fezes, comendo excremento, no meio das fezes. Ele estava feliz. Tem uma devota que veio aqui no Templo de São Paulo também, e ela falou que você pega, por exemplo, um monte de fezes, e aí tem uma larva lá, feliz, vivendo nas fezes. Você tira ela de lá e ela volta correndo. Você tira ela de lá e ela volta correndo. É o nível de consciência. Então, o Guru, ele está tentando nos tirar dessa escravidão material. O Guru, nós cantamos todo dia isso. Quem faz a prática, né? E canta o Vandana. Om Adhyana Timirandasya, Dhyana Dhyana Shalakaya, Chakshura Militanjanatas, mas Shri Gurave Namaha. Então, o Guru, ele veio nos dar, ele veio nos tirar da escuridão do mundo material e dar o bálsamo, a luz para nós. Ele veio dar através do Sambandha Gyana, conhecimento do nosso relacionamento com Deus, de que é de servidão. O Guru nos tira da ilusão material e nós voltamos para a ilusão material. Como um verme, uma larva nas fezes. Como o Senhor Indra estava super feliz lá, comendo fezes. Não há diferença entre nós no mundo material, ficando feliz em ter um carro novo, em ter uma casa legal, em ter um pouquinho de saúde, em ter um pouquinho de dinheiro, e um verme que está nas fezes, feliz lá, vivendo no excremento. Nós vivemos na escravidão material. Então é isso que os gurus estão tentando nos orientar. Estão tentando tirar nós dessa ilusão que nós vamos ser felizes no mundo material, desfrutando, comendo uma comidinha quentinha no frio, e aí fica feliz e vai dormir feliz. E sonha com os anjos.
Né? Então não é assim. Isso não é felicidade. Isso daí é a mente. E a felicidade verdadeira vem da alma. E a felicidade verdadeira é servindo Deus. Então os gurus estão o tempo todo. Você pega toda a aula de Srivacharya Maharaj, você lê os livros de Gurudeva, de Guru Maharaj, as aulas que nem amanhã vai ter aula de Tilaka Niriha Maharaj amanhã. Eles sempre falam isso. Muda uma coisa ou outra, mas todos eles pregam a mesma coisa. Você pode ver, não tem mudança. Por quê? Porque a verdade é uma só. Essa é a verdade. Então nós temos que compreender isso. Aí alguns acham que a aula é meia dura, né? Mas não é questão de ser duro. A verdade, ela nem sempre é palatável para quem não quer engolir. Né? A gente não quer engolir a verdade. Ela não é tão palatável, mas é a verdade. E nós temos que seguir a verdade. Nós somos buscadores da verdade. Se alguém te falar algo fácil, não é verdade, é mentira. Porque a verdade, a prática devocional verdadeira, ela não é fácil. Todo mundo que está tentando sabe o quanto é difícil. Maia está o tempo todo nos pegando, Maia está o tempo todo nos provocando, e aí que entra a nossa fé no que o Guru fala. Srila Siddhar Maharaj fala, quando você está em conflito com o material e o transcendental, o espiritual, não tem nunca que pensar o que eu vou fazer. É sempre o transcendental, é o eterno que tem que ser colocado em primeiro lugar. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, você tem uma atividade devocional e você tem uma atividade material, não importa qual, e está em conflito no mesmo dia, no mesmo horário. O que você vai fazer? Srila Siddhar Maharaj fala, não há dúvida o que fazer. Nunca há dúvida no que fazer. Sempre o lado transcendental, espiritual, é superior. E o lado material, ele vai se arranjar. Mesmo que você deixe ele de lado, tudo vai se arranjar, porque tudo está relacionado ao seu karma. O único livre-arbítrio que nós temos, foi falado também nessas aulas, acho que foi no dia de Srila Bhaktivinoda Thakura, o único livre-arbítrio que nós temos é de servir Deus ou não servir Deus. O seu karma já está estipulado, você vai ter que cumpri-lo, mas você pode servir Deus ou não servir Deus. Então, essa é a nossa fortuna, escolher. Mas, normalmente, nós escolhemos errado sempre. Então, eles estão nos orientando aqui, como o Srivacharya Maharaj falou agora do Senhor Indra. Vamos continuar aqui a leitura? Só um minutinho aqui que eu vou olhar onde eu parei. Agora ele vai continuar a contar a história do Senhor Brahma com o Senhor Indra. E tal como diz aqui, né, que eu acabei de ler, todo mundo corre sempre atrás do dinheiro. Assim, Brahma, ele deixou Indra sozinho e voltou 12 anos depois. Então o Senhor Indra ficou lá comendo fezes 12 anos, feliz da vida. Somente depois que Brahma matou todos os seus filhos, também porcos, claro, né? O Senhor Indra estava no corpo de um porco, ele matou todos os filhos do Senhor Indra no corpo de um porco. Indra finalmente ouviu Brahma. Brahma explicou tudo para ele. Você era Indra antes. Como é a aparência de Indra? Ele perguntou. Brahma tirou a sua kumandala e derramou um pouco de água. Essa kumandala é tipo um jarro que tem na Índia. Ele pegou essa kumandala e ele derramou um pouco de água. E Indra viu a sua forma original. Indra disse, que forma tão bonita. Eu era este Indra. Eu era tão bonito. Depois que Indra ouviu o que Brahma tinha a dizer, ele se lembrou
de tudo e novamente voltou ao seu nascimento como Indra. Você pode ter ouvido também a história de um menino semideus que cortou a cica de Durvasa Muni. Ele também foi amaldiçoado e teve que nascer como um crocodilo. Quando fazemos o parikrama de Navadvipidam, nós contamos este passatempo. No final, quando aquele crocodilo ouviu Mahaprabhu cantando o santo nome, ele novamente recuperou o corpo de seu semideus. Jai Shila Guru Maharaj Ki Jai. Então, essa história aqui do crocodilo, ele cortou a cica do Muni. Um garotinho foi lá, levado pra caramba, foi lá e cortou a cica do santo, do Muni. E aí o que aconteceu? Ele foi amaldiçoado. Você vai nascer como um crocodilo e vai ficar somente em Kali Yuga, você vai ser liberto. E ele ficou lá no lago. E quando Mahaprabhu estava caminhando com os seus associados, e ele falou, vou me banhar naquele lago. E aí as pessoas da região falaram, não, lá tem um crocodilo muito grande, ele é feroz, tal. Mahaprabhu já sabia da história, é claro. Mahaprabhu é Deus. E ele falou, não, eu vou lá. E Mahaprabhu, quando chegou perto do lago, ele estava cantando Mahamantra Hare Krishna. E aí o garotinho se tornou, de crocodilo, se tornou novamente o garotinho. Isso tinha sido falado para ele. O Muni, né, que ele cortou a cica, ele falou, pelo amor de Deus, não me faça isso, o garotinho falou, e começou a chorar. Aí o Muni falou, eu já te amaldiçoei, não posso mais recuperar isso. Já foi feito isso. Agora o que eu posso fazer é que Deus vai te libertar. Em outra yuga, imagina, ele ficou uma yuga no lago como um crocodilo. E aí Mahaprabhu, quando chegou perto dele, cantou o santo nome e ele se tornou. Então veja só, nós podemos pegar qualquer corpo na próxima vida. Não há certeza alguma que nós vamos ser seres humanos. Se você não servir Deus adequadamente, você não vai ser ser humano. Você vai pegar um corpo de um animal, de uma planta, de um porco comendo fezes, de uma larva vivendo no excremento e estando feliz lá em cima do excremento. Ou você voltará num corpo humano também, como disse Silachara Maharaj, porque existem 400 mil tipos de corpos humanos, de consciências humanas. 400 mil. E Silachara Maharaj falou, tem alguns humanos que comem pakora de barata. Pakora é o tempurá, que todo mundo conhece. Faz aquela farinhazinha com água, faz aquele creminho, põe uma barata, frita, e tem gente que come isso, é nível de consciência. E você quer voltar nesse nível de consciência, comendo barata, frita? Ou você quer voltar como um devoto, iniciado por um devoto puro, e continuar o processo devocional? Quanto mais você praticar a consciência de Krishna, quanto mais você servir Deus, vida após vida, maior a chance de você voltar como um devoto, e não só isso, você vai voltar como um devoto e tendo um guru genuíno. Porque o processo devocional, ele só continua com um guru genuíno. Então, quanto mais nós servirmos, melhor para nós. Mas é difícil, sim. A Shunanda está aqui hoje, né, participando presencialmente, e todo mundo tem dificuldades, a vida devocional não é fácil. Maya está o tempo todo nos perturbando, e a nossa mente é complicada. Maya está lá, a gente está de repente cantando Mahamantra, e Maya vai lá e toca o celular. Justo na hora, fica o dia inteiro sem tocar o celular. Na hora que você está cantando Mahamantra, toca o celular. Ninguém te perturba o dia inteiro, né? É raro isso, mas tem pessoas que não são perturbadas o dia inteiro. E aí na hora que vai fazer a prática devocional, alguém perturba. Isso acontece o tempo todo.
Namacharya Silaharida Sakura, nós falamos isso ontem, que foi o dia do seu desaparecimento. Ele estava lá na caverna cantando, ele cantou, durante um mês ele cantou mais de 1 milhão de vezes o Santo Nome por dia. Ele cantava todo dia 300 mil vezes. Mas em um mês, numa caverna, ele cantou mais de 1 milhão de vezes, todo dia o Santo Nome. E ele estava lá cantando, concentrado na Japamala, cantando, e aí apareceu Maya para perturbá-lo. Maya pessoalmente foi lá perturbá-lo, tirar ele do canto. E ele não cedeu. Claro, um devoto que está firme, um devoto puro, ele não cedeu. Depois, o que aconteceu? Maya não conseguiu. Algumas pessoas próximas lá da caverna mandaram prostitutas irem lá para perturbá-lo. Um celibatário, um santo celibatário, lá cantando Mahamantra, e as prostitutas foram lá, ao lado dele, para provocá-lo. E ele continuou cantando o santo nome. E no final, o que aconteceu? Elas se renderam a ele. E ele deu iniciação para elas. Esse é Namacharya Silaharida Sakura. Claro que nós não somos ele, mas nós temos que pegar o exemplo dele. Quanto mais nós cantarmos, mais nós fizermos a prática. Então, você vai cantar a Japamala, por isso que é bom cantar de manhã, antes do sol aparecer. A vida devocional tem que ser cedo. Silachar Maharaj fala, o devoto tem que acordar cedo. Mas para acordar cedo, você tem que dormir cedo. Se você quer uma vida devocional correta, você tem que acordar cedo, antes de todo mundo. Se você acordar antes da família, antes do trânsito, antes da bolsa de valores abrir o mercado, antes de tudo acontecer, ninguém vai te atrapalhar. Até vai, né? Mas menos do que no horário que está todo mundo acordado. Que o mundo acordou. O mundo material acordou para o mundo material, não para o mundo transcendental. E você então tem que acordar cedo, cantar Japamala, abrir o altar, prestar reverência para Deus, falar Jai, fala o nome de Seguro, que Jai, fala o nome de Mahaprabhu, que Jai. Isso é a prática correta, canta as canções. Se você não tem ânimo de cantar sozinho, todo dia na live aqui do templo tem as canções que a Acharya Maharaj mandou cantar, de manhã e à noite. Então, a oportunidade existe para nós o tempo todo. Só falta nós sairmos do colo da bruxa Maya. É a canção que todo dia deve ser cantada também. Não é obrigatória, mas é bom cantar. Silachar Maharaj todo dia cantava essa canção, junto com os devotos. Divijago, Gora Chanda Bole, Kotani Drajayo Maya, Pisatira Koli. Acorde alma. Saia do colo, quando você vai sair do colo da bruxa Maya? Nós estamos lá no colo da bruxa Maya. E nós estamos lá felizes no colo dela, confortável. Bem confortável. Mas isso só vai te levar para o mundo material, como disse lá Acharya Maharaj, lemos de manhã. Se você continuar fazendo ações para o seu desfrute, para a sua felicidade da mente, você vai produzir karma. E o karma vai te trazer para o mundo material, e o mundo material é o mundo do sofrimento. O mundo material é o mundo do sofrimento. Agora, se você fizer ação para Deus, como ele falou, você vai ganhar mérito espiritual e algum dia você terá felicidade plena. Algum dia teremos a felicidade plena se fizermos a prática correta. Tem algum comentário, Shunanda? Alguma dúvida? Ajuda aí, não. Eu falo a mesma coisa que eu falei da última vez, sabe? É engraçado como a gente sabe de tudo isso, né? E compreende, e entende, e... Peraí que o pessoal não vai. Não vai sim. Não vai. Eu falo alto. Então fala alto. Então, é engraçado como a gente ouve, né? A gente entende, a gente compreende e a gente não pratica, né? E eu tô falando de mim mesmo, assim, né? Dessa coisa de toda vez que eu venho aqui, né? Quando tá acontecendo a aula, eu sinto assim, não, eu vou
mais, né? Aí eu boto o pé pra fora e parece que é outra vida, sabe? Não, mas eu acho que é a associação mesmo, porque eu me lembro que na época que eu estava aqui, que eu estava morando aqui em São Paulo e que eu vinha quase todo dia, lembra? Um pouco antes da pandemia, o começo da pandemia a gente veio muito, né, no começo, né? Quando ainda estava, vai fazer lockdown, não vai, ou começou o lockdown, mas como eu morava aqui perto, não tinha tanto problema de vir até aqui. Eu me lembro que quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu estava muito mais dedicada, sabe? Quando eu cheguei lá. Eu me lembro que eu ficava cantando uma mantra praticamente o dia inteiro. Eu estava pintando as portas da casa, eu ficava cantando uma mantra pintando a porta. Ou tudo que eu fazia, sabe? Eu ficava ali. E a consciência de que a gente é o espírito, não o corpo, que a gente tem que se dedicar a Deus, às deidades, aos gurus, é clara. Mas quando a gente chega, quando a gente chega em casa ou chega nesse distanciamento, né, que eu tive do templo em si, das pessoas, né, que frequentavam aqui, como isso afetou, sabe, a minha devoção assim, nesse sentido. Como isso afeta, né, a gente não pensa que não vai, mas na verdade afeta muito. Aí quando você sai, você já tá, parece que desliga a chave, sabe, vai estar em outro, você já fui, fiz o que eu já me dediquei essa semana, o resto da semana eu não vou conseguir. Não, vai conseguir. Você tem outras coisas que você pode fazer. É legal você vir no templo e se dedicar, é muito melhor. Mas você pode também se dedicar na sua casa, você pode ler os livros da missão, você pode cantar em casa, você pode ver as lives, é aquilo que você falou, a gente está longe, mas não está longe, está perto. Hoje em dia não tem mais longe, né? Pode oferecer uma comida para a deidade que você tem em casa, e você acaba sempre deixando, depois eu vou fazer isso. Eu vou resolver isso aqui primeiro, depois eu vou pegar água. Quer dizer, pegar água, né? A coisa mais simples do mundo, né? Pegar um copo d'água e oferecer para a deidade. Você acaba sempre protelando, deixando, e quando você vê, você não está mais fazendo. Ou não está fazendo mais a comida, não está mais... e para voltar é muito difícil. A prática... Siddhartha Maharaj, ele deu várias aulas falando sobre isso. As pessoas perguntam, né? Como eu posso... E ele fala, né? Vocês vêm aqui no festival uma vez por ano, né? Quando a pessoa vai no Gora Purnima, ele falou... Aí fica aqui uma semana, 10 dias, tal... Aí volta para casa, ele fala, esqueceu tudo. Por quê? Porque tem que continuar a prática em casa. E como que você vai ter força para continuar a prática em casa? Tendo associação com devotos. Então, por isso ele fala, e ele dá o exemplo, né? Outro dia mesmo eu falei esse exemplo aqui, ele fala o exemplo da bateria do celular. O celular, ele, né, todo mundo carrega o celular, tem alguns agora modernos que é cada 2 dias, 3 dias, tal, né? Quem tem dinheiro compra um desse, né? Mas, algum dia vai ter que carregar. Né? Se ele ficar mais de 3 dias usando o celular sem carregar, e se você usar muito, ele vai apagar. E ele apaga, o celular apaga. Então, só que ele avisa antes, né? Menos de 20%, menos de 10%. Ele avisa, economize bateria, aparecendo um sinalzinho assim, falando e tal, né? Só que a gente não tem esse aviso. Então, a Acharya Maharaj falou, a gente tem que carregar a bateria. E como que carga a bateria da nossa devoção? É a associação com devotos. Mas não a associação com devotos para ir comer pizza junto numa pizzaria. Isso não é associação. Né? Eu reuni os devotos, nós fomos lá no parque, andar no parque de Ibirapuera. Isso não é devoção. A associação com devotos que vai carregar a bateria é vir ao templo. Ou fazer um sankirtan na rua. Vamos cantar na rua para distribuir.
em voz alta o santo nome para todo mundo? Aí sim, isso é associação com devotos. Mas a gente não faz muito isso, praticamente não fazemos isso. Então, onde você pode ter associação? No templo. Se você fica uma semana sem vir no templo, você carregou a bateria. E aí, uma semana, se você não pratica em casa, você vai diminuindo a carga da bateria. Se você pratica, você mantém ainda a carga. Se você pratica todo dia, você mantém, você nunca vai zerar a bateria. É lógico que ela diminui, mas ela vai se prolongando, né? Você vai gastando pouquinho, por quê? Porque você carrega ela todo dia um pouquinho, mesmo não estando aqui no templo, com os devotos. Porque Mahaprabhu falou, o Yuga Dharma, a religião da era de Kali Yuga, é o canto congregacional. Mas em casa não dá para cantar congregacionalmente. Até dá pela live, mas não é igual, né? E aí o que você faz? Você canta sozinho. Você perde a bateria? Sim, você perde, mas é pouco, porque você está carregando um pouquinho em casa sozinho. Se você ficar 15 dias sem vir no templo, você já vai perdendo a vontade. Você fica um mês sem vir no templo, você não tem mais vontade. Você imagina você vir de vez em quando em algum festival no templo. Srilacharya Maharaj fala que existem 4 tipos de fé. 4 tipos de shirada, né? 4 tipos. Então, a primeira fé é aquela da pessoa que vem a primeira vez no templo, ele escutou uma aula, ele tem a fé muito, muito fraca. Aí ele se iniciou, ele começa a fazer o serviço a Deus. Mas ele faz de vez em quando. Ele vem no festival, em casa ele não faz quase nada, e ele vem só no festival, e um festival ele vem, outro ele não vem. A fé é fraca, é um pouquinho mais forte que a outra, mas ainda é fraca. E aí tem a fé forte. A fé forte é aquele que vem todo dia que tem um programa. Aquele que vem no programa, ele vem no festival, ele pratica em casa, essa é a fé forte. A pessoa que está nesse nível de fé, já a bateria dele está sempre mais de 70%. Ele está lá, né? Ele está lá. Não é 100%, mas ele está no caminho. E a fé extremamente forte, shirada, é a do Guru. É de Namacharya Silaharidasa Thakura. Gurudeva falou numa aula que eu li dele, ele falou, a fé forte é Namacharya Silaharidasa Thakura. Ele apanhou em 22 lugares públicos, ele foi açoitado com pedaços de pau. E ele não parava de cantar o santo nome. Os muçulmanos batiam com pau nele, ele não parava de cantar. E Gurudeva falou, se vem alguém para você está cantando o santo nome, e te dá um soco no estômago, não precisa nem isso. Se alguém falar para você, para de cantar, você para. Se alguém chegar para você e falar, para de cantar, você para. Isso é fé fraca. Namacharya Silaharidasa Thakura, apanhando, ele não chamou a mãe e o pai, ele continuava a cantar o santo nome. E a gente está no estágio, cada um sabe o seu estágio de fé, claro, né? Mas a gente está no estágio de fé fraca. Então a bateria, a vela, outro exemplo que eles dão, você tem uma vela em casa, né? Vamos supor que é a vela da devoção. Você vem no templo, a chama fica grande. Aquela vela que tem a chama bem grande, assim, né? As crianças brincam, passam a mão, né, na vela e tal. Aí você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias sem vir no templo, 1 semana, a vela vai diminuindo a chama. Ela vai diminuindo a chama, mas se você voltar na outra semana, que ela já está pequena, aí você coloca de novo no templo ela alta. Aí em 1 semana ela diminui, mas você vai e coloca de novo ela alta. Agora, se você fica 1 mês, 1 ano sem vir no templo, a vela vai apagar algum dia. Srilacharya Maharaj fala, nós recebemos a semente da trepadeira devocional no momento que o Guru deu a iniciação para nós. Quando ele cantou Mahamantra Hare Krishna, na Japamala que ele está cantando, e ele falou, preste atenção, nós tivemos a iniciação aqui de Raghunanda Prabhu, e Tilakaniri Maharaj falou para ele, agora preste atenção. Ele falou, porque Maia é tão poderosa que de repente na iniciação da pessoa ela está lá pensando na casa dela, sei lá onde, entendeu? Né? Está pensando que tem uma conta para pagar amanhã, não sei. Aí Tilakaniri Maharaj falou, presta atenção agora, ele falou. E ele cantou Mahamantra. Naquele momento, ele colocou a semente da trepadeira devoção na nossa alma. Mas Srilacharya Maharaj falou, a semente ela vai morrer se você não regar todo dia.
A semente morre. Ela pode já ter brotado, ela pode estar um arbusto, uma árvore. Se você não fizer a prática, ela morre, a árvore também morre. Então nós temos que tomar cuidado. E o que é tomar cuidado? Nunca parar de cantar o Santo Nome, nunca parar de pelo menos escutar uma aula ou ler um livro da missão, nunca parar de fazer a prática que o Guru orienta. E o principal, ter contato com devotos. Vir ao templo, cantar junto, cantar para a deidade, fazer o Parikama na Tulasi. Tudo isso é importante. E o que a Shunanda falou é extremamente importante. Né? É extremamente importante a gente nunca deixar a vela apagar. A bateria está ficando fraca, fala, eu tenho que ir para o templo, eu tenho que ter contato com aquele que tem mais vontade. Sripā Tyagi Maharaj falou uma vez, você tem que andar com aquele que tem mais vontade que você. E normalmente os familiares nossos não têm nenhuma vontade, eles nem devotos são, pelo menos a maioria. Eles têm vontade de te tirar da devoção. Silacharya Maharaj falou um dia numa aula meio pesada, né? E ele falou que os familiares são ladrões. Eles estão te roubando o tempo todo. Ele falou, e ele explicou como, não é roubar dinheiro, também roubam, né? Mas não é isso. Ele falou de roubar tempo. O familiar, ele rouba o teu tempo. O tempo que é de Deus, que você tem que servir Deus, ele rouba esse tempo de você. Então, eles são ladrões, disfarçados e familiares. Silacharya Maharaj falou isso. A família são ladrões disfarçados de amigos. Porque eles estão roubando o teu tempo. O teu tempo é de Deus, não é dele. E eles estão sempre querendo tirar o nosso tempo de Deus para eles. Todo mundo é assim. Toda família tem isso. Uns mais, outros menos, de acordo com o nosso karma e de acordo com o que Maya está testando a gente. Isso é tudo teste de Maya também. Maya está testando. E aí quando você vai ver, como a Shunanda falou, você está animado e tal, e de repente você olha se ele já não está fazendo quase nada. Se é que já não parou. E a Acharya Maharaj falou, quando você vai ver, você está comendo até carne, bebendo álcool, usando droga. Álcool também é droga, claro, mas usando outros tipos de droga. Fazendo sexo ilícito, jogando. Quando a pessoa vai ver, ela está quebrando todos os princípios, ela não está fazendo mais nada, e aí realmente a semente da trepadeira devocional morreu. A semente morreu nessa vida. Na próxima vida, se você fez serviço, você vai encontrar, de repente, um guru. Talvez não na próxima, mas algum dia você encontra de novo um guru genuíno, se você fez algum serviço. Mas por que esperar várias vidas? Porque você pode vir como um porco, foi contado hoje aqui na história, Senhor Indra, o semideus. O semideus veio como um porco, vivia nas fezes. Ficou 12 anos comendo fezes. Você quer isso para você? Ou você quer continuar na prática? Então, a associação sadhusanga é extremamente importante. A segunda etapa no processo devocional é sadhusanga. O primeiro é aquela fé fraca que o iniciante, ele vem no templo, ele tem aquela fé. Essa fé o que é? O sukriti. Ele tem algum sukriti da vida anterior, das vidas anteriores, ele veio no templo, ele escutou a aula, ele honrou praçada. Mas aí vem o sadhusanga, a segunda etapa. E do sadhusanga, você quer se iniciar com um guru genuíno, aí começa o serviço. Mas o sadhusanga, quando você tem um guru genuíno, já começa o serviço, nunca é para ser largado. O sadhusanga nunca pode ser largado, é a prática, é o pilar. Quem já foi atleta, quem treinou a nível mais elevado, assim, sabe que tem a fase de base. Todo ano o atleta de ponta, ele faz a fase de base, que é a base. E a base da vida devocional é a união com os devotos, sadhusanga. Então, a pessoa tem que vir fazer um esforço, não deixar a família roubar todo esse tempo, né? E normalmente é a família ou o emprego que rouba. As duas coisas que mais roubam o tempo nosso, né, da devoção, ou é a família ou o emprego. Alguns mais ligados no emprego, outros mais ligados na família. E também tem a diversão dessas mídias sociais, que você fica lá com o dedo no celular, horas e horas e horas. Você tem uma propaganda
Eu vi uma propaganda na TV esses dias, falando assim, né? A pessoa, não sei se você já viu, Xananda, aí o rapaz fala assim, poxa, eu queria tanto falar inglês, mas eu não tenho tempo. Você já viu essa propaganda? Já. E aí o cara lá da escola de inglês, né, que, claro, é a propaganda da escola, ele fala assim, você fica 4 horas em frente à TV, dá não sei quantas mil horas no ano. Ele fala isso daí, acho que 1.600 horas no ano, sei lá, alguma coisa assim, né? Quase 1.600. Então é isso, quantas horas você perde, ou minutos, olhando a vida dos outros numa mídia social? Para que isso? Quantas horas você fica olhando o que o político fez hoje? Aonde o político foi? Hoje ele está em Santos, amanhã ele vai estar não sei aonde, amanhã... Não, agora ele já fez o litoral, então agora ele vai... O que isso interessa para nós? Quanta bobagem, quanto tempo a gente perde à toa. E alguns ficam brigando na mídia social, alguns ficam discutindo no emprego, na hora do almoço. Quanta bobagem, quanto tempo perdido inutilmente. Defendendo alguém que é um ladrão também. As pessoas defendem aquele que não tem nenhuma moral. A pessoa, nenhum deles tem moral, nenhum deles é uma pessoa santa. São tudo gente que só quer para si mesmo. Não tem um santo lá, um candidato santo. Isso não existe. E as pessoas brigam, até se matam. Me falaram que outro dia não sei quem matou não sei quem aí. Né? Então, isso daí o que é? Maia. A gente não pode entrar nessa ilusão de perder tempo discutindo política, discutindo futebol, discutindo... que não sei quem morreu com 96 anos. Sei lá, entendeu? O que isso interessa pra gente? Aí passa o documentário da vida da pessoa. O que você vai ganhar vendo o que a pessoa fez? O que ela fez na vida? Tudo inútil. Ela teve uma vida inútil. Viveu quase 100 anos inutilmente. Ela serviu Deus? Não, então é inútil. Por isso a gente tem que ler. Não perder tempo, mas a gente tem que gastar nosso tempo lendo que nem ontem. O desaparecimento de Namacharya Silaharida Sakura. Isso sim vai dar algo para a gente. Você ler a vida de um santo, Srila Bhaktivinoda Thakura, você pegar na internet, no nosso site do Templo de São Paulo, ver a biografia deles. Não ficar olhando o que o político faz, o que o outro faz, ficar brigando. Silacharya Maharaj já falou uma vez, não abrace nenhuma causa material. Qualquer causa material defendendo o homossexual, defendendo a mulher, defendendo o homem, defendendo o negro, defendendo o japonês, defendendo as baleias, defendendo... Tudo isso é tempo perdido. Não gaste seu tempo com nenhuma causa social. Você tem que gastar o seu tempo com a vida devocional. É a única coisa que você vai levar algo para as próximas vidas. A única coisa que você vai fazer para a sua alma, de benefício para a sua alma. Todo o resto é inútil. Todo o resto é inútil. E aí, nós, se ficarmos presos a essa ilusão de Maya, enredados na teia de Maya, né? No colo de Maya, você não vai conseguir sair. Cada vez afunda mais no oceano de Maya. Cada vez afunda mais no oceano de Maya. E o que vai tirar a gente disso? A associação com aquele que pratica. Aquele que pratica mais que você é aquele que você tem que escutar, aquele que você tem que conviver. Que nem amanhã. Amanhã vamos ter a aula com o Silatila Kaniri Maharaj, o Darshan dele. Vai começar 9, mais ou menos 9, 9h30, depende lá da Índia, como está a situação lá. Né? E não podemos perder essa chance de ver um devoto puro, escutar um devoto puro. Você não entende ele falar em hindi? Não há problema, tem tradução para o inglês. Você não entende inglês? Tem tradução para o espanhol. Se você não entende o espanhol, você é surdo, a alma escuta. Não se preocupa, a alma escuta o que ele está falando. O Harikata dele, a alma escuta. E amanhã, com certeza, a maioria das pessoas, no horário que ele vai estar falando, vai estar fazendo alguma coisa material, garanto isso. Vai estar fazendo ou vai tomar sol, se amanhã tiver sol, ou vai, sei lá o quê. Né? Sei lá fazer o quê. Cozinhar a boga sem oferecer. Alguma coisa vai estar fazendo. Então, a gente tem que compreender isso para sempre estar com a bateria do celular, né, a bateria da devoção carregada.
a lâmpada, a vela sempre acesa, com a chama alta. Quanto mais a chama da devoção estiver alta, melhor para nós. Lolian, a vontade de servir. Isso é extremamente importante. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado, estamos aqui 20 horas e alguns minutos, e a maioria das pessoas que não estão vendo a live, que são pouquíssimas que estão aqui vendo, com certeza eu garanto que estão fazendo algo material. A semana inteira fizeram algum material, o domingo, o sábado, que a pessoa tem um tempinho para descansar, né? Porque a maioria não trabalha no fim de semana, e aí vai fazer algum material. Então, nós temos que compreender o que Srila Charvaraj falou nessa aula, extremamente importante. Toda a aula dele é importante, né? Toda a aula dos nossos gurus são importantes. Mas essa daí, pega lá onde a gente está fazendo errado e dá um chacoalhão, né? Então, as aulas pesadas, tem gente que não gosta de escutar uma aula pesada, né? Mas a aula pesada é importante também, por quê? Porque dá um chacoalhão na gente. É que a aula não é pesada, né? É o nosso ego que é muito forte, Sim. na verdade. Porque a gente ouve coisas que a gente fala, não pode ser dessa forma, não, eu não vou conseguir fazer isso, não. Imagina, é o nosso ego que faz ela ser pesada, ela não é pesada. A verdade nunca é pesada. É a gente que faz o peso dela. Uhum. Então, quando as pessoas falam, quando comentam comigo, a aula é pesada, eu penso assim, não é. Para mim não é, entendeu? Agora, é aquela coisa, eu posso pôr o peso nela, entendeu? Quanto mais a pessoa está iludida, mais pesada a aula fica. O meu problema é exatamente isso, eu não acho a aula pesada. Eu acho que eu entendo, mas não foi em prática. Mas a prática, é por isso que o nosso caminho não é Jnana Yoga. O nosso caminho não é estudar. Então, a gente sabe tudo, está tudo no intelecto, né? Todo mundo sabe, que já escutou, que está um tempo na missão, ele sabe o que tem que fazer, né? É claro que os novos não sabem, mas os antigos já sabem. Então, está tudo no intelecto. E como que a gente vai passar isso para a alma? Como seva. O serviço devocional vai fazer com que a Minaya, a verdade, ela entre na nossa alma. E quando ela entrar na alma, aí você vai praticar, porque você sabe que é importante. Por enquanto, a gente não tem essa noção da importância. Você fala, tudo bem, a semana que vem eu faço, né? Eu não fui no festival hoje, mas vai ter logo vai ter outro. Tudo bem, vai ter outro, se você estiver encarnado ainda, né? Vai ter outro. Mas esse daí você perdeu. E esse que você perdeu nunca mais volta. O ano que vem vai ter o festival de Namacharya Haridasa Sakura, vai, para quem estiver encarnado vai ter, né? Claro. Mas esse aqui a pessoa perdeu. Se perdeu, perdeu. Então não podemos perder, né? Mas isso aí só vai entrar na nossa alma quando a gente começar a praticar a vida devocional, cantar Japamala, porque aí vai limpando os inimigos, né? Esse é um dos processos também. Com o serviço devocional, você vai limpando os 6 inimigos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Você vai limpando as ofensas. E aí a fé aumenta. Esse é o processo. A fé aumentando, vem o gosto superior. Quando você começar a sentir o gosto superior em fazer, quando você sentir um gosto extremamente alto em vir ao templo, você não vai querer deixar de vir ao templo, que é a prática coletiva. E aí vem o apego. Vem o apego ao serviço. E depois do apego vem o afeto pelo guru. Você começa a ter afeto pelo guru. Muito mais do que você tem pelo cachorro, pelo teu pai, pela tua mãe, enfim. E depois o último estágio, a última etapa do processo devocional é amor puro por Deus. Mas são etapas, são patamares, né? Então a gente tem que ir galgando um por um, mas sempre com os primeiros fortes, que é o sadhusanga, o serviço a Deus, vai diminuindo as ofensas, os inimigos, e aí aumenta a fé,
E aí, da fé aumentada, vem o gosto superior, vem o apego, vem o afeto e vem prema, amor por Deus. Esse é o processo. Vamos cantar, vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. E aí nós vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã, domingo, vamos ter o programa às 7 da manhã, começando às 7. Depois vamos ter o Darshan de Sila Akila Kaniriha Maharaj. E à noite vamos ter o programa começando às 18 horas, como hoje. Por enquanto ninguém comentou nada, ninguém fez nenhuma pergunta. Então, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Página 60, acho. Canta lá. Não, tá falando. Deixa eu pegar a cola, porque hoje eu tô, não, hoje eu faço, eu falo, canto. Peraí, eu não sei o final. O que vem depois. Não, é o... Ah, você tá sem coisa? Não, eu quero pegar aqui. Já Satchinanda, né? Aqui, pronto. Vamos lá. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindana Shimadusudana. Gopala Govindana Shimadusudana. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radharara Shiva Savi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shiva Gopala Bhakta Raghunatha. Shiva Gopala Bhakta Raghunatha. Echai Gosai Kori Charana Bandana. Jaha Hoche Vijnana Zavista Purana. Echai Gosai Charamuni Charadasa. Transavara Padari Mudra Pacharasa. Chandra Charana Sevi Vakasane Vasa. Janane Janane Mora Eya Vilasa. Echai Gosai Jade Braje Koilavasa. Radha Krishna Vicharila Korira Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavana. Shri Guru Vaishnava Pade Bhajaya Mana. Shri Guru Vaishnava Pada Palna Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gaurahari. Jaya Satinandana, Gaurahari. Gaura, Gaura, Gaurahari. Gaura, Gaura, Gaurahari. Jaya Satinandana, Gaurahari. Jaya Satinandana, Gaurahari. Jaya Nita, Jaya Gaura, Jaya Nita, Jaya Gaura. Jaya Nita, Jaya Gaura, Jaya Nita, Jaya Gaura. Nita Gaura, Haribo, 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 Nita Gaura, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou agora do programa da noite conosco. Nós temos aqui Ishan Krishna Prabhu. Temos também Sevanista Prabhu, a Malini Devidasi e a Carla Lavinas. A Shunanda aqui presencialmente. E também sempre tem alguém que não se identifica, que está assistindo. Não há problema. O importante é assistir, participar do programa, fazer sadhusanga. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até amanhã às 7 da manhã. E não esqueçam, amanhã, depois do programa da manhã, temos Silatila Kaniri Maharaj. Hoje é Purnima, hoje é lua cheia. É o final do mês dos festivais. O nosso calendário está falando isso hoje. Tivemos um mês de festival, um festival atrás do outro. E agora acabou esse mês. Hoje está acabando esse mês. Ontem foi o último festival, né, desse mês. E amanhã, então, teremos 3 programas com live, transmitidos pelo Facebook. Dandavat Pranam, até amanhã.